Queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom estar aqui com os irmãos para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical nesse último trimestre do ano de 2023. Trimestre que tem por título Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E, queridos, a lição de hoje é a lição de número 11, que tem por título Missões e a Igreja Perseguida. Meus amados irmãos, o texto áureo para essa lição está na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo de número 12, onde diz assim: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. A verdade prática diz que precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã que só eles conhecem devido à natureza da opressão que eles experimentam. O texto bíblico para essa lição está em duas partes da Bíblia Sagrada, não é? Lá no livro dos Atos dos Apóstolos, primeiro no capítulo 6, versículos de número 8, 9, 13 e 14. O versículo 8 diz assim: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sireneus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Sicília e da Ásia, e disputavam com Estevão. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Atos capítulo 8, versículos de 1 a 4 diz: e também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Meus amados irmãos, os objetivos dessa lição são explicar o contexto de perseguição na igreja primitiva, apresentar a perseguição cristã na atualidade e mostrar como podemos ajudar a igreja perseguida. Queridos, nós precisamos tomar conhecimentos de casos em que irmãos nossos, não é, por crerem nas mesmas coisas que nós cremos, não é, por pregarem a mesma palavra que nós pregamos, padecerem prisões e proibições em diversos lugares do mundo. E acreditem, isso ocorre nos dias de hoje. Né, irmãos? Isso está acontecendo agora. Enquanto eu estou aqui comentando a lição, enquanto os irmãos estão estudando, isso está acontecendo. A perseguição contra a igreja, a perseguição contra os nossos irmãos. A contextualização de missões é muito complexa. Existem missões que são cumpridas em pleno anonimato. Existem outras que são públicas, porém extremamente perigosas, de um grau de periculosidade, assim, digamos, difícil de falar. Mas por quê? Porque a missão, a palavra não é aceita aonde a missão está sendo desenvolvida. E isso coloca em risco e até levam os nossos missionários a padecerem coisas terríveis, não é? Mundo afora, aonde eles estejam.
A perseguição, queridos, contra os cristãos é uma realidade. Não é? Existem aproximadamente mais de 360 milhões de cristãos no mundo, segundo o autor da lição, que sofrem algum tipo de perseguição por expressarem sua fé em Jesus. Então, muitas vezes, a obra missionária ela é realizada numa contextualização de perseguição religiosa, política e cultural, assim, inimaginável. Não é? Então, por isso, o tema dessa semana é muito importante. Semana passada, quando eu falava acerca da janela 1040, eu dizia aos irmãos, não é, irmãos, que a gente precisa levar missões a sério. Por isso, nós devemos estudar lições como essas. Acreditem, tem pessoas que levam o tema de missões em brincadeira, em extrema brincadeira. Não é, irmãos? Pensando se tratar de uma coisa fruto da nossa própria imaginação. Não é, irmãos? Na verdade, é um assunto muito sério. Levar a palavra de Deus é um assunto muito sério. Olha, irmão, você acha que como que eu vou trazer para uma história mais recente, que é a história da fundação da nossa igreja. Eu lembro que conversando com um pastor já de saudosa memória, lá em Natal, no Rio Grande do Norte, de onde eu sou natural, eu lembro que esse pastor, ele falava, e ele dizia assim, Mário Sérgio, naquela época, quando a gente andava pelas cidades, fundando igrejas, ele disse, era proibido vender comida para os nossos filhos. A gente andava quilômetros com a boca de ferro no ombro e com o menino pegado na mão, chorando de fome, de sede. E às vezes a gente pregava no lugar e tinha que andar mais alguns quilômetros até outro lugar para poder as pessoas serem autorizadas a vender comida para a gente e dar água para a gente. Você observa uma contextualização de fé extrema. Você vê, irmãos, o campo missionário ainda hoje tem situações que, no mínimo, se assemelha a essa. Sem contar na perseguição física, né? na tortura física e mental e psicológica que muitos sofrem por amor à palavra de Deus. Então, nós veremos como a igreja do Novo Testamento, ela lidou com esse desafio. Né? Vamos fazer aqui um panorama da perseguição na atualidade e refletir a respeito do que nós podemos fazer para ajudar os cristãos e os missionários perseguidos que labutam na causa do evangelho. Então, vamos falar os primórdios da perseguição da igreja, vamos falar da perseguição da igreja ao longo da história. Eu quero mostrar um pouco aos irmãos as causas da perseguição da igreja implantada pelo apóstolo Paulo, não é, de Tarso, e também sobre diversas áreas de perseguição contra a igreja na atualidade. E, enfim, queridos, como nós devemos enfrentar as perseguições. Não é? Então, é uma lição extremamente importante para a nossa vida de fé, e eu quero convidar os irmãos a permanecerem aí, não é? E nós estudarmos juntos essa lição que é para a glória de Deus. Amados irmãos, a igreja, para começar, ela nasceu em meio a um contexto de perseguição, tá certo? Então, primeiro, eu quero destacar com os irmãos a perseguição contra o primeiro mártir da igreja, né? O servo de Deus de nome Estevão. Então, Estevão foi um servo de Deus que se comportou com muita sabedoria diante de um levante contra ele na sinagoga chamada dos libertos. Então, em Atos capítulo 6, mostra que Estevão ele começa a ser vítima de mentiras e calúnias, né, de subornos, de falsas testemunhas, não é? Fazendo com que ele disputasse com eles a respeito das escrituras. Então, o discurso de Estevão foi tão assertivo que os judeus eles se enfurecem a ponto de expulsarem Estevão da cidade e o apedrejarem. Irmãos, então esse discípulo foi feito, Estevão foi feito o primeiro mártir da igreja. Eu não sei se alguém que está
comigo já percebeu ou já recebeu uma pedrada? Você já recebeu uma pedrada? Um dia, eu lembro que eu estava na rua brincando com os meninos, estourou um cano na rua, cano d'água, da tubulação de água, e eu lembro como criança, isso nunca saiu da minha mente. Eu lembro que a gente estava brincando, pegando as pedras lá, os paralelepípedos lá, e arrumando de um lado da rua, que era para os carros poder passar. E eu lembro que um dos meninos jogou um em cima do meu dedo, o dedão do pé, e aquilo arrancou a minha unha do dedão do pé. Mas doeu, que eu lembro a dor até hoje. Você imagina, uma pedra que arrancou uma unha do dedão do pé. Agora você imagine você ser apedrejado até a morte. Esse pastor que eu citei no início da aula, né, só para os irmãos entenderem o tamanho da dor, uma vez ele disse assim: Mário Sérgio, em determinada vez, nós estávamos pregando a palavra e começaram a jogar umas pedras em cima da casa, e ele fez algumas observações. Ele disse: as telhas de antigamente não são como as telhas de hoje, fraquinha, que qualquer coisa quebra. Eram telhas maiores e mais espessas. Ele disse, só para você ter ideia das pedras que jogavam em cima das casas, enquanto a gente pregava lá dentro, as pedras atravessavam as telhas e caíam em nossa frente. Você imagina, irmão, a dor, a fúria desse povo jogando pedra em cima da casa. Agora você imagina as qualidades das pedradas que o primeiro mártir da igreja levou, a ponto de levá-lo a óbito. Né, irmão? Isso aí é sério, isso aí, foi uma dor terrível. Né? Eu quero começar, assim, chamando a atenção para essa dor. Então, a igreja ela foi dispersa. Não é? Como consequência do episódio ocorrido com Estevão, uma perseguição aconteceu em Jerusalém e resultou na dispersão dos primeiros cristãos, né, para Judéia e Samaria. Então, à medida que os cristãos dispersos iam por todos os lugares, eles anunciavam a palavra de Deus. Então, nós podemos notar que a perseguição se mistura com a origem da Igreja de Cristo. Então, os primeiros cristãos, eles viveram uma realidade que não é distante de muitos outros, né, em pleno século XXI, né, irmãos, que são perseguidos, caluniados, caçados, né, irmãos, maltratados por causa do amor que tem por Jesus Cristo, né? E também a perseguição, é importante a gente falar, que já deu para os irmãos perceberem que a perseguição cristã é uma realidade. De maneira geral, a gente pode conceituar a perseguição como ato de assediar, oprimir, dificultar ou negar direitos fundamentais de ir e vir, torturar ou executar pessoas com base em diferenças étnicas, políticas e religiosas. Né? De acordo com os dados lá do portal Missão Portas Abertas, que é uma agência nacional especialista na igreja perseguida, né? É um órgão que mantém missionários, envia, cuida e também noticia, documenta episódios, situações, dados em relação à igreja perseguida mundo afora. A perseguição aos cristãos, ela está aumentando em muitas esferas do mundo. Então, são aproximadamente mais de 360 milhões de cristãos no mundo que enfrentam algum tipo de oposição pelo fato de expressarem a sua fé em Cristo Jesus. Então, isso aí, o significado disso é que os cristãos são discriminados em alguns lugares, presos, né, em outros até mesmo torturados e mortos, né, em alguns países, torturados e mortos. Então, os primórdios da perseguição da igreja, né? Vamos ver aqui os primórdios da perseguição da igreja. Então, a perseguição à igreja nos tempos de Jesus. Nós podemos afirmar, não é, com base na Bíblia Sagrada, que desde o Antigo Testamento, os servos de Deus sofrem perseguições. Nunca foi fácil pregar o evangelho. Então, a prisão, a condenação e a morte de Jesus resultaram
das perseguições das autoridades religiosas de Jerusalém. Então, nós podemos afirmar que as perseguições da igreja começaram muito antes do apóstolo Paulo. Né? Em Marcos 11:18 diz: e os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar. Né? Então, antes do apóstolo Paulo, Jesus foi perseguido por anunciar o reino de Deus. Então, durante o seu ministério, Jesus ele também advertiu seus discípulos. E aí eu quero fazer uma observação que discípulos são todos aqueles que creem em Jesus e seguem e obedecem a sua palavra. Então, durante o ministério de Jesus aqui na terra, ele advertiu seus discípulos que chegaria a hora em que qualquer pessoa que os perseguissem e os matassem, pensariam estar fazendo um serviço ao próprio Deus. Não é? Então, a Bíblia nos afirma que as autoridades judaicas, elas perseguiam Jesus. Observe que coisa terrível, não é, irmãos? Que Jesus preveu. Pessoas perseguiam e matariam e ainda pensariam, não é? Teriam na própria consciência que estariam fazendo isso a serviço de Deus. Não é? Então, isso aí é algo terrível. Então, a perseguição, ela alcança os discípulos de Jesus. A perseguição, ela ocorreu no tempo de Jesus e ela chegou aos discípulos de Jesus. Então, já no seu primeiro discurso público, Jesus, ele falou sobre as perseguições. E Jesus foi muito transparente ao afirmar que as perseguições, elas são a realidade na vida de quem abraça o seu ministério. Lá em Mateus capítulo 10, versículos de número 17, 18, 22 e 23, a parte A, diz: acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzido à presença dos governadores e dos reis por causa de mim. Então, ele fez questão de avisar os seus discípulos quanto às grandes perseguições que eles enfrentariam. Lá em João 15:20 diz: se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Então, a igreja de Cristo, ela não está imune a perseguições. Não é? 2 Timóteo 3:12 diz: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, que é o textuário dessa lição. E Jesus, já no seu primeiro discurso público, ele exclamou: bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Jesus disse isso lá no Sermão do Monte, Mateus 5, versículos 10 e 11. Né? O próprio Jesus foi muito transparente ao afirmar que as perseguições são uma realidade na vida de quem abraça a causa do Evangelho. Né? Então, para quem suporta as perseguições, o resultado é o reino do céu. Né, irmãos? O resultado é a salvação. Jesus nos deixou claro que seríamos perseguidos, mas ele também deixou claro acerca do galardão daqueles que resistem, não é? Então, até aqui eu posso afirmar que o posicionamento do cristão não deve ser de lamentação pelo fato de ser crente. Sou crente, estou sofrendo, estou morrendo, tal. Não. Deve ser o quê? De lágrimas na presença de Deus e de consolo no porvir, né, irmãos? Na eternidade que já está pronta, preparada para todos nós. Então, a igreja é a perseguição na história. Então, as perseguições à igreja, já deixei claro para os irmãos, e creio que a essa altura da lição os irmãos também já concordam comigo, que as perseguições da igreja, elas não ficaram no passado, não é? Então, nesse presente século, onde jaz o maligno,
tudo ele faz para sufocar a noiva do Cordeiro. Então a igreja ela é pressionada, ela é perseguida, ela é, assim, digamos, há uma tentativa de esmagar a igreja, de fazer a igreja sofrer, não é, irmãos? Então, se a gente analisar no decorrer da história, aqui eu falei da época de Jesus e da consequência aos discípulos de Jesus, aos seguidores. Então, na era apostólica, a igreja era perseguida pelo judaísmo e pelos romanos. Durante o Império Romano, foram diversas, não é, as perseguições aos cristãos nesse tempo. Não é fato, aliás, descrito em Apocalipse 2:10, não é? Na narrativa lá da carta à igreja de Esmirna, não é? Apocalipse 2:10, apenas lembrando aqui aos irmãos o contexto, aliás, o texto, né, que está escrito, diz assim: nada temas de coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Aí ele diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, na narrativa à igreja de Esmirna, né, que falava da perseguição de 10 dias, interpretado pelos estudiosos da Bíblia como sendo 10 períodos, né, onde os imperadores romanos massacrariam os cristãos, né, que desde da época do imperador Nero até o imperador Diocleciano. Também na Idade Média, né, na Idade Média, muitos cristãos autênticos também foram perseguidos e mortos. A Inquisição levou muitos à forca, à fogueira, não é, diante do Papa, com apoio dos imperadores coroados de Roma. Na Idade Moderna, começado o período do Iluminismo, não é, com o avanço das ciências, das letras, das tecnologias, a igreja ela sofre outros tipos de perseguições. Então, no último século, foram martirizados mais cristãos do que em todos os séculos anteriores. Só para quem acha que a igreja, atualmente, ela não sofre nenhum tipo de perseguição. Então, na idade contemporânea, a igreja convive com duas realidades. Primeiro, a de perseguida nos modos do primeiro século, não é? Nos países totalitários, por exemplo, da janela 1040, que a gente viu semana passada, revestidos, não é, do ideal comunista, e também a perseguição velada, verificada em países ditos democráticos. Não é? Então, nós temos ideologias que massacram, que oprimem, não é? Que tentam matar psicologicamente crentes fiéis. E quais são agora analisar um pouco as causas da perseguição da igreja por Paulo de Tarso. Preste atenção. Primeiro, foram perseguidos por causa da sua religiosidade. Então, ele mesmo, o apóstolo Paulo mesmo declara, lá em 1 Timóteo 1:13, que ele havia sido blasfemo, perseguidor e opressor. Em Atos 8:3, que assolava a igreja entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, não é, os encerravam na prisão. Então você observa que o apóstolo Paulo, por ser fariseu, não é, ele era um homem que amava o judaísmo e ele odiava tudo que ameaçava a existência do judaísmo. Então, por essa razão, ele via os discípulos de Jesus como inimigos, não é? E tornando-se, segundo ele mesmo, perseguidor da igreja. Em Atos, capítulo 26, ele confessa ter sido opositor do nome de Jesus. Não é? Carrasco de muitos santos, violento, furioso e um perseguidor implacável. Então, vale aqui a pena lembrar para os irmãos que ele perseguiu o próprio Jesus ao hostilizar a igreja. Quem não lembra, não é, da famosa frase de Jesus que ecoou: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Então, Paulo, ele não castigava apenas fisicamente, mas ele também empregava tortura psicológica
para induzir as vítimas dele a confessarem o que não queria. Né? Então o apóstolo Paulo se destaca aqui como um homem terrível, implacável em sua perseguição religiosa. Também ele perseguia por causa do seu radicalismo. Então o apóstolo Paulo se tornou um instrumento na mão dos sacerdotes e anciãos para perseguir a igreja. Então o apóstolo Paulo entendia que, cometendo uma série de, digamos, barbáries, não é, de coisas terríveis que ele cometia, atos de selvageria e crueldade, ele estaria defendendo a fé judaica, não é? E libertando a fé judaica dos hereges. Não é? Lá em 1 Coríntios 15:9, o apóstolo Paulo diz que perseguia a igreja de Deus. Então você observa, ele perseguia por causa do seu radicalismo. Ele era admirado por sua nação, não é? Por sua paixão nacionalista de modo em combater o cristianismo. Então o apóstolo Paulo ele era um grande perseguidor da fé cristã, na verdade. Gálatas 1:13 diz: sobremaneira perseguia a igreja de Deus e devastava a igreja. Então, sendo autorizado a arrastar os crentes, não é, de onde os crentes estivessem, para serem julgados e açoitados e até mortos. Também, ele perseguia por causa da sua ferocidade. Né, irmãos? Cá para nós, uma pessoa que persegue, que tem coragem de arrastar homens e mulheres de dentro de casa por causa da fé, é uma pessoa completamente dominada pela ira. Não é? Como o autor da lição, ele diz, o apóstolo Paulo, ele era como um animal selvagem em busca de uma presa frágil. Tá certo? Em suas próprias palavras, não é? Em Atos 26:11, ele diz que estava demasiadamente enfurecido. Então, seu coração estava possuído pelo ódio. Atos 9:1 diz: e Saulo respirando ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Não é? O temor de Ananias, em Atos 9:13, diz: eu sei das terríveis coisas que esse homem vem fazendo aos santos em Jerusalém. Não é? Quando o apóstolo Paulo tenta se juntar aos apóstolos, quando Paulo tenta se juntar aos apóstolos. Então, esse temor de Ananias refletia o temor dos crentes à pessoa de Paulo, né? Que ele estava irado. Atos 9:21 diz: e todos os que o ouviam estavam atônitos, porque aquele homem andava perseguindo a igreja, né, irmãos? Os irmãos sabiam da participação do apóstolo Paulo na morte de Estevão, do primeiro mártir, né? E expulsando da cidade o apedrejaram, está lá em Atos 7:58. E o apóstolo Paulo mesmo confessa sua participação em Atos 22:20, né? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 22 e versículo de número 20, está escrito da seguinte maneira: e quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente, e consentia na sua morte, e guardava as vestes dos que o matavam. Misericórdia, que coisa terrível, né, irmãos? Então, a igreja conhecia os males que o apóstolo Paulo, violento, que esse homem violento, digamos assim, fazia à fé dos crentes, das prisões, açoites e mortes decorrentes das suas ações, né? E também o apóstolo Paulo, ele perseguia, né, por causa da sua cegueira espiritual. Então, no auge, digamos assim, da sua ignorância espiritual, ele se tornou uma bandeira, né, para os perseguidores da igreja. Como um fariseu fanático, ele tinha convicção de que sua missão era acabar com a fé cristã, perseguindo, matando e prendendo crentes. E aí a sua postura autoritária e arrogante o fazia ser violento, usando grande força contra homens e mulheres, sem qualquer compaixão, não é? Acreditando que estava agindo corretamente. Não, era tão cego que, segundo o zelo perseguidor da igreja, conforme Efésios capítulo 3, versículo 6, a parte A. O apóstolo Paulo imaginava piamente que, com esse comportamento, ele estava agradando a Deus.
né? E por isso ele não via problemas de fazer isso em nome de Deus, né, irmãos? Ele observe o tamanho da cegueira, ou apesar de tudo, o homem fazia como se Deus estivesse se agradando do que ele estava fazendo, das atrocidades que ele estava cometendo. A perseguição cristã na atualidade, né? Falar um pouco agora do período atual. Então, em muitos lugares, irmãos, ser cristão é perigoso, né? Como eu falei no início da lição, ser cristão em alguns lugares é um perigo, é um risco muito alto. Então, para muitas pessoas no mundo atual, se converter e proclamar a fé em Jesus significa receber uma oposição sistemática. Não é serem obrigados a abandonar a família, perder emprego, perder bens e perder direitos básicos. Então, em muitos lugares, infelizmente, o exílio, a prisão, a tortura, a mutilação, né, irmão, e a morte, elas fazem parte do contexto de vida de muitos cristãos e missionários. Então, por isso, nós deveríamos ser gratos a Deus, nós brasileiros, não é? Pela liberdade que ainda desfrutamos em nosso país e, ao mesmo tempo, estar vigilantes, não é? Com algumas ideologias e movimentos políticos que buscam sorrateiramente enfraquecer a influência da igreja, não é? Em nome de um verniz de neutralidade religiosa. Temos que ter muito cuidado com isso, inclusive com o que está acontecendo atualmente, que é a ideia de reescrever a Bíblia através da inteligência artificial. Isso é um perigo principalmente para a nova geração e para aqueles que não são leitores da Bíblia Sagrada, que não são leitores sistemáticos da Bíblia. Vai chegar um momento que vão desenvolver uma linguagem bíblica e vão dizer que ela é mais adequada do que a nossa Bíblia que nós carregamos hoje. E aí, as pessoas vão aderir a essa Bíblia e vão esquecer valores importantíssimos do cristianismo. Esse é um tipo de perseguição ideológica que já está em vigor e que a gente tem que tomar muito cuidado. É importante também deixar claro aqui que a Constituição brasileira, ela garante o seguinte, lá no artigo 5º, inciso 6º da Constituição brasileira de 1988, diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Não é? Então, você vê aqui, é importante todo crente ter conhecimento, né, irmãos? Também, além de ter o conhecimento de que a igreja é perseguida, também ter o conhecimento, por exemplo, de artigos como esse, não é? Do que diz artigos como esse, né? Artigo 5º, inciso 6º da Constituição brasileira, em vigor, que é a Constituição de 1988. A semana passada também eu assistia, participava de um evento de um órgão brasileiro muito importante, além das missões Portas Abertas, que é o Instituto Brasileiro de Direito Religioso, né, que também trata acerca da liberdade religiosa em vários locais do mundo. Né, irmãos? E é importantíssimo, se alguém quiser se aprofundar um pouco, inclusive nessa questão de direito religioso, dá uma passada lá no site do Instituto Brasileiro de Direito Religioso, o IBDR. Né? Então, como o apóstolo Paulo, nós não devemos nos furtar de fazer uso da lei quando é necessário. O apóstolo Paulo era um conhecedor da lei. E em alguns momentos, lá em Atos dos Apóstolos, ele citou o seu direito em conformidade com a lei em vigor. Né? Então, nós devemos também ser conscientes disso. Também a lição ela traz o exemplo da Coreia do Norte, como a nação mais fechada ao evangelho. Então, segundo as missões Portas Abertas, em primeiro lugar na perseguição mundial está a Coreia do Norte. Não é? E a Coreia do Norte é apontada como a nação mais fechada para o evangelho desde o início desse século.
Então, nesses últimos anos, o país norte-coreano teve 3 milhões de pessoas mortas pela fome, não é? Que é um quadro extremamente desastroso. A religião, por exemplo, a pregação em Cristo não entra porque o único ser que pode ser idolatrado, não é? Que pode ser, digamos assim, reverenciado nesse país é o imperador. Então, a Coreia do Norte é uma vítima de uma tirania, não é, irmãos? Que arruinou a nação, tendo os cristãos sob intensa e horrorosa tortura, que é algo terrível. Então, por esse e muitos outros motivos, a Igreja Mundial deve orar e se interessar pela causa dos norte-coreanos. Você imagine aí o que seria fazer a obra missionária na Coreia do Norte, não é? Agora, acreditem, existem muitos missionários, né, que se arriscam verdadeiramente a levar o evangelho para a Coreia do Norte, tá certo? Levar o evangelho aos norte-coreanos. Existem muitos. Aqui eu coloquei, não é, um quadro novamente. Isso aqui você encontra no site das Missões Portas Abertas, o quadro das nações mais perseguidas, não é? O que está em vermelho ali são as nações cuja perseguição é extrema, não é? Dos quais está a Coreia do Norte ali. Os irmãos observam, o número 1 da lista ali é a Coreia do Norte. Perseguição extrema dos países em vermelho lá, ó. Vai da Coreia do Norte até a Índia, né? Da Coreia do Norte até a Índia. Então, nos países mais perseguidos do mundo, segundo a classificação das Missões Portas Abertas, no ano 2023, são pela ordem Coreia do Norte, Somália, Iêmen, Eritreia, Líbia, Nigéria, Paquistão, Irã, Afeganistão, Sudão e Índia. São os países mais perseguidos, países de perseguição extrema. E os demais nós temos o que a classificação traz como perseguição severa, tá certo? Onde a perseguição é dura, mas existem algumas exceções, raríssimas e pouquíssimas exceções. Agora, existem países onde a perseguição é extrema, e não se pode mesmo pregar o evangelho de forma alguma, né? Esse quadro aqui é importante, quem quiser tiver interesse, pode ir aqui só para você ter ideia, ó, como isso aqui é uma realidade. Isso aqui, ó, nós estudamos a janela 1040, não é? Aqui nós temos a linha do Equador, 10 graus acima, primeiro paralelo, 40 graus, segundo paralelo. E aí nós temos, dentro desse espaço entre o paralelo 10 e 40, as nações que mais perseguem o evangelho no mundo, né? E as suas consequências, como, por exemplo, o caos social, que é o exemplo da Coreia do Norte, não é? E outras situações mais terríveis. Algumas diversas áreas da perseguição contra a igreja na atualidade. Então, na maioria dos países do mundo, a igreja ela não sofre mais com fogueira santa, com força, não é? Entretanto, há outros tipos sutis de perseguição, não é? Que de igual modo tenta impedir o evangelho, o crescimento, né? O avanço das igrejas. Então, se nós não temos mais fogueira da Inquisição, força, enfim, que existe, tá certo? Em alguns países ainda existe. E em alguns países, ó, semana passada eu estava dando aula sobre a janela 1040 e eu vi que algumas pessoas, eu senti que algumas pessoas não acreditavam muito naquilo ali. E aí eu disse assim, olhe, eu vou falar uma coisa para vocês, eu vou deixar claro para vocês uma coisa, que se vocês quiserem ver algumas cenas da igreja perseguida, eu mostro, eu tenho cenas, eu não posso mostrar porque o YouTube derruba o vídeo aqui, né? Vai derrubar a nossa pré-aula. Mas você procurar na internet, você acha. Ainda existem alguns países aí, perseguições do tipo, pessoas queimadas vivas, pessoas decapitadas, existem coisas terríveis. Agora, na maioria dos países não existe mais isso, não é? Mas existem outros tipos de perseguições
que eu quero mostrar para os irmãos. Por exemplo, a perseguição jurídica institucional. Então, onde nós temos autoridades, jornalistas, intelectuais, professores e artistas, não é? Muitas vezes eles exigem que os cristãos não tenham direito de expressar seus valores, não é? Expressar suas opiniões, seus princípios, suas doutrinas, não é? Em qualquer espaço da sociedade. E há muitas vezes uma violação aos direitos mais básicos do ser humano quando é cerceado o direito de expressão. Então, na esfera institucional, tem sido criado leis, não é? E outros métodos, leis, normas, instruções normativas, não é? Para impedir o avanço da igreja. Então, sendo impedido em vários aspectos a liberdade de expressão por parte dos cristãos. Também, queridos, a perseguição ideológica e moral. Então, a perseguição a partir dos valores morais se caracteriza, sobretudo, pela rejeição dos valores cristãos, né? Pela legalização de comportamentos imorais, segundo a Bíblia Sagrada, e pela demolição dos valores absolutos. Então, prega-se muito a relativização, né? É um tipo de perseguição, a perseguição ideológica, né? Você já viu aquele negócio, vamos falar, até tornar realidade, né? Até fazer com que eles aceitem, engulam assim, sem direito de discutir a ideia errônea, inclusive acerca da própria religião. Também existe a perseguição cultural e acadêmica. Então, além da perseguição tradicional aos cristãos, existe a perseguição mais sofisticada que se dá no campo cultural. Por exemplo, na música, não é? Quando existe um estímulo ao consumo de drogas, ao amor livre, à prostituição, não é? E o escarnecimento do cristianismo. Não é? Também na literatura, né? Através de livros que tentam minar o cristianismo, buscando destruir o avanço da igreja. Na teledramaturgia, né? Por meio de novelas, filmes, desenhos animados, irmãos, que procuram destruir os valores e a doutrina cristã. Para cada um desses, eu poderia citar inúmeros exemplos, mas os exemplos os irmãos lembram muito bem de citar. Por exemplo, pela cultura popular, então por meio de festas como carnaval, o carnaval de época e o fora de época, né? Tem esse agora, o folclore, as crendices populares, não é? Através da ciência também, como por exemplo a teoria da evolução, o ateísmo, o racionalismo, o humanismo, e também através da arte, não é? Com sua subjetividade, abrindo espaço para as mais diversas manifestações religiosas sincréticas, não é? Bem como o culto ao corpo, não é? Nós já temos coisas terríveis acontecendo, inclusive sendo utilizado crianças, não é, irmãos, para expressar uma suposta liberdade do corpo que é pregado por alguns nos dias atuais. Também nós temos a perseguição física. Então, vários são os relatos de grandes perseguições que a igreja passa em alguns países por causa da sua fé. Onde nós temos, né, cristãos martirizados, igrejas destruídas, devastadas, não é? Missionários são forçados a trabalhos escravizados, não é? Então, mas apesar da violência empregada com açoites, prisões, tortura psicológica, apedrejamento, morte, então nós temos muitos discípulos fiéis a Cristo que não negaram o nome de Jesus. Então, nenhuma perseguição vai calar a igreja, irmãos. Nada cala a igreja. Tá certo? Então, apesar de toda a violência empregada com açoites, prisões, apedrejamentos, morte, não é? Muitos são fiéis a Cristo e não negam o nome de Jesus. São corajosos, são convictos. Não é? Essa lição também ela deve fazer nós fazermos uma autocrítica nossa,
não é? Como está a nossa convicção de fé? Nós estamos convictos, não é? Ao que nós somos, para o que nós fomos chamados, não é? Então, tem várias coisas aqui que nós precisamos analisar com muito cuidado. Então, como a igreja enfrenta a perseguição? Então, nós devemos enfrentar a perseguição, não é? Então, como a igreja enfrenta a perseguição? Vamos lá. Evangelizando e fazendo missões. Então, a igreja só começou a evangelizar e fazer missões depois da perseguição que lhe moveram as autoridades judaicas após a morte de Estevão. Está registrado, inclusive, na Bíblia Sagrada. Primeiro, evangelizando, fazendo missões. Segundo, defender a sua fé. Então, há poucos dias eu peguei um grupo de adolescentes e conversei com eles acerca da fé. Estavam muito fissurados em uma série de doutrinas e conceitos, ideologias. Eu chamei eles e ouvi calmamente tudo que eles tinham para falar, todas as dúvidas, questionamentos acerca da nossa fé. E eu disse para eles o seguinte, uma coisa que vocês não podem esquecer é que a nossa regra de fé e prática é a Bíblia. Então, para todos os efeitos, é a Bíblia que tem razão. Não somos nós discutimos no campo da academia, não é? Enfim, da nossa própria liberdade de pensamento. Agora, quem tem a última palavra é Deus por meio da sua palavra. Né, irmãos? Os postulados bíblicos não são contestáveis, tá certo? Então, contra a perseguição cultural e institucional, a recomendação do apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro 3:15, ela é clara e ela é urgente. Ele diz assim, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. E aí, irmãos, vem outras responsabilidades da igreja. Uma vez eu ouvi uma pessoa declarar nas redes sociais o seguinte: a minha igreja não sofre essa perseguição toda. E aí eu fui analisar como era a igreja daquela pessoa, e como pode aquela igreja não ser perseguida. É igual quando tem alguns irmãos que terminam o culto e substituem a bênção apostólica por um chavão. Outro dia eu estava numa igreja, uma das igrejas que eu cuido, e eu cheguei lá e acabou o culto, eu acabei o culto, aí o povo começou a dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém! Aí eu disse assim, aí eu peguei o microfone e disse: peraí, irmão, antes de vocês saírem. Ninguém é contra vocês? Se Deus é por nós, ninguém é contra vocês? Ou será que só eu tenho um problema aqui, defeito de fabricação? Porque eu digo que se Deus é por nós, o mundo todinho é contra a gente. E como é que vocês estão usando contra isso aí, fora do contexto, criando um chavão completamente descontextualizado e longe da Bíblia? Porque eu fui analisar a igreja da pessoa que disse que não sofria essa perseguição toda, que isso era invenção da gente, e eu perguntei: quantas vezes você lê a Bíblia? Você lê a Bíblia por ano? Não, isso é besteira, isso aí é coisa dos radicais, isso é coisa de você, pastor, que é assembleano. Eu disse: não, rapaz, lê a Bíblia. A palavra de Deus é para mim um tesouro sem igual em valor. Não é, irmãos? Tá lá, a gente canta isso na harpa cristã. A gente escondia a minha palavra, a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Isso aí eu poderia recitar agora uns 30, 40 versículos justificando a leitura da Bíblia Sagrada. Ora, se a igreja não lê a Bíblia, se a igreja não adora a Deus, só faz entretenimento, lógico que ela não vai ser perseguida. Agora pegue a Bíblia e vá pregar a Bíblia e veja se você não vai ser perseguido. Então nós devemos estar preparados aqui. Vale a pena chamar a atenção a algumas responsabilidades. Como vamos defender a fé se a gente não sabe, ao menos, a nossa fé? Em que você crê? Você sabe recitar o credo oficial da sua igreja? Mas, pastor, isso é importante? Claro, você tem que saber no que você crê, você tem que saber justificar isso. Eu creio no único Deus, subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu creio que Jesus foi concebido por Deus em uma virgem. Eu poderia citar o credo oficial da minha igreja toda.
eu sei no que eu creio e eu tenho as referências da Bíblia para justificar isso devidamente. Então, nós temos que estar prontos para defender a nossa fé. E também, irmãos, conservar a nossa identidade como povo de Deus. Somos perseguidos porque somos um povo especial, zeloso e de boas obras, me perdoe. Né? Enfim, representamos tudo o que o mundo odeia. Né? Nós, luz, eles ainda andam em trevas, tá certo? Eles ainda estão em trevas. Então, ó, isso aqui são coisas que ninguém vai dizer radicalismo, isso aí não se fala. Não, irmão, é realidade. Isso é missões, meu filho, no sangue. Isso é Bíblia Sagrada na alma, não é? Então, isso aí, essa lição é tremenda, meu irmão. Então, vou terminar mostrando aos irmãos como ajudar a igreja perseguida. Primeiro, conhecendo a gravidade da sua situação. Então, não é tão fácil ter acesso à informação de qualidade em relação ao contexto da perseguição da igreja do mundo. Então, lamentavelmente, parece que há, né, irmão, má vontade das mídias internacionais em divulgar esse quadro de violação aos direitos fundamentais do ser humano, que é cerceá-lo de exercer a sua própria fé. Então, por isso, nós precisamos tomar consciência do terror religioso que a igreja, que a perseguição cristã nos revela. Então, é um dos objetivos da lição. Tornar conhecido, primeiro, que a situação é grave, que ela é real, que ela existe. Não é, irmãos? Nós devemos ter acesso a dados e informações sérias. Então, em sites como Sename, para quem não conhece o Sename, é a Secretaria Nacional de Missões das Assembleias de Deus do Brasil, Missões Portas Abertas, A Voz dos Mártires, não é? Eu citei um site acadêmico, não é? Que é o Instituto Brasileiro de Direito Religioso, que eu sou associado também. Então, eles prestam um excelente serviço de informação ao povo, não é? E apoio aos cristãos perseguidos. Então, procure conhecer a dimensão do problema. Nós temos que saber e nos sensibilizarmos em relação a esse problema, que é um problema real. Também, além de termos a consciência, orar pela igreja perseguida, né, irmãos? Orar pelos cristãos perseguidos e pelos missionários que são enviados para esse contexto terrível de pregação do evangelho. A Bíblia nos ensina que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Está na Bíblia, Tiago, capítulo 5, versículo 16. Não é um chavão. Isso está na Bíblia Sagrada. Então, por isso nós devemos orar para que os cristãos perseguidos e os missionários que atuam nesse contexto tenham coragem, não é, irmãos? E não desanimem diante das perseguições. Não é fácil. Então, a gente está na retaguarda, nós estamos lá orando e clamando e ajudando da maneira que a gente possa ajudar. Você vê que várias lições falaram de contribuições financeiras. Você imagina um missionário, como, por exemplo, o pastor que eu citei, de saudosíssima memória, né? Como eu não pedi autorização à família, eu não vou citar o nome dele aqui, mas um pastor que foi cerceado de comprar comida. Não venderam comida, não deram água, e os filhos cresceram, em sua maioria, assim, meio receosos em relação a fazer a obra de Deus, pelo sofrimento que passaram. Então você vê como a gente precisa orar, porque esses missionários, em sua maioria, têm famílias, não é, irmãos? E as famílias precisam ser cuidadas por nós. Então, oremos pela proteção de suas vidas, de suas famílias respectivas, de suas comunidades. Também orar pelos perseguidores, que eles precisam da ajuda de Jesus, para que eles se arrependam e se convertam, assim como aconteceu com o apóstolo Paulo. O Deus daquela época, irmãos, é o Deus que de hoje, é o Deus que está conosco agora, que cuida da gente, não é? Também, se envolva com a causa da igreja perseguida. Então, quando nos dispomos a orar pelos cristãos perseguidos, já começamos a nos envolver com a causa da igreja perseguida.
Então, naturalmente, nós ficamos mais sensíveis a obedecer à voz do Espírito Santo. Né? Então, pode ser que ele nos chame para atuar, né, de maneira mais direta, digamos assim, com a causa dos crentes perseguidos. Então, sem dúvida, o contato com os testemunhos dos cristãos, e isso aqui não pode faltar na obra missionária, né? A obra missionária, ela precisa também do testemunho daqueles que fazem a obra missionária, para a gente tomar conhecimento do que está acontecendo na obra missionária. Então, o testemunho dos cristãos, nesse caso da igreja perseguida, dos cristãos que resistem em fé diante de governos opressores, é muito poderoso, porque ele nos tira da zona de conforto e nos desafia a viver um evangelho de maneira mais empenhada e, por que não dizer, mais compromissada. Então, as histórias dos cristãos perseguidos, eles mostram para a gente uma dimensão de fé que muitos de nós não vamos viver nunca. E também desconhecemos na atualidade completamente. Então é importante nós aprendermos muito com a igreja perseguida. Né, queridos? Para concluir, existem lugares em que os cristãos eles são mortos, né, por causa da fé em Cristo Jesus. Isso, em pleno século XXI, pessoas são mortas por causa de Jesus em nome de ideologias satânicas, irmãos. Coisas do adversário, né? Que se sentem ameaçados com os fundamentos da fé cristã. Então, olha, não podemos deixar de orar e adotar a igreja perseguida, não é, irmãos? Como em nossas orações e em nosso apoio. Que Deus nos conceda graça, né? Para ser uma igreja que se alegra em estar na presença dele, intercedendo dia após dia pela obra missionária e no dia de hoje, em especial, pela igreja perseguida. Né? Caso você imagina que diante disso tudo, se a igreja fosse uma organização humana, ela já teria sido destruída devido às inúmeras históricas perseguições que já sofreu. Mas por ser uma instituição divina, a igreja ela foi edificada pelo próprio Jesus Cristo, por isso que ela resiste, ela subsiste ao longo dos séculos, e em nome de Jesus continuará subsistindo até a volta gloriosa de Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que lição impactante, não é, irmãos? Que lição que nós temos esse final de semana, propícia para nós moldarmos o nosso coração em favor da causa dos crentes perseguidos, e também aprendemos a resistir firmes em Cristo, em meio a tantas coisas que nós estamos vivendo na atualidade. Deus nos abençoe, uma excelente aula a todos, que nós possamos conscientizar e mostrar a realidade como a realidade da igreja perseguida a todos os alunos, aos nossos alunos. Se Jesus não voltar, a próxima semana eu estarei aqui comentando a lição de número 12. Desejo uma excelente aula a todos e que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Forte abraço, queridos.